Estenda as mãos para cá. Deus, nós louvamos o teu nome nessa noite. Obrigado por a oportunidade que temos de poder adorar o teu nome. Agora o teu filho vai ser usado por ti nessa noite. Usa ele poderosamente. Enquanto ele prega aqui, cuida da sua casa, da sua família, Senhor, da sua esposa, da Carol, Senhor, esse neném que está para chegar no mundo, Pai, abençoa essa gravidez, dá vitória em nome de Jesus, Senhor, abençoa esse parto, Senhor, entrega tudo nas tuas mãos, abençoa o teu filho, prospera essa casa, essa família, para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Se você recebe isso, dê um aplauso ao Senhor nessa noite pela palavra, Senhor. Glória a Jesus. A paz do seu amado mesmo? Poderia ficar sentado mesmo, assentado, deixa permanecer. Em nome de Jesus, foi um motivo de muita alegria poder retornar aqui nessa casa. Me sinto muito à vontade aqui nesse lugar. O nosso amigo evangelista Felipe me solicitou para que nós pudéssemos trazer uma palavra aqui para a igreja em Novembro Azul. E engraçado que até algumas uma hora antes, se não me engano, eu estava com uma dúvida a respeito do que eu poderia ministrar nessa noite. E Deus me fez lembrar de uma mensagem que eu ministrei em outro lugar 3 anos atrás. Deus me fez lembrar assim, eu falei, bom, acredito que seja essa palavra que Deus quer falar conosco nessa noite. Então, abra por gentileza, Evangelho de Lucas, capítulo 2, leremos a partir do versículo 25. Temos bastante tempo aqui para ministrar, mas pode ficar tranquilo que eu vou ser bem breve, mas eu creio que o Espírito Santo vai dar uma palavra para a nossa noite, né? Enquanto você faz aí, abre aí Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Espere com paciência do Senhor. Espero os irmãos me escolherem, deixar a passagem. Glória a Jesus, aleluia. Rever aqui. Não tem como não falar do pastor Antônio Carlos, praticamente quase tudo. Um dia sim, um dia não, se fala ali para pegar o trem Olinda, estamos sempre, está sempre conversando, está sempre falando de Bíblia, falando de política, falando de religião. Em todos os assuntos a gente está ali, né? No decorrer da viagem até Maracanã, a gente tem essa oportunidade. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Diz assim, a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo o uso da lei. E ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora sim pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, a luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Amém, meus irmãos? Amém. No Novembro Azul, né? E interessante que o Deus me fez lembrar essa passagem, acabei e faz uma conexão com o homem, não que essa palavra possa ser pregada pelas mulheres também, é claro que sim, mas é interessante que vamos falar aqui de um homem chamado Simeão, mas vamos seguir a lei do contexto, porque você não pode explanar uma palavra sem ter o contexto dela. Para nós entendermos essa história aqui, o Dr. Lucas, esse homem que escreveu o Evangelho, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai pesquisar, após essa pesquisa, ele vai escrever informações, dados acerca do Senhor Jesus, endereçar a um homem chamado Teófilo. E nessa pesquisa que ele fez, é claro, os relatos que ele pôde buscar, é interessante que ele vai relatar sobre Zacarias, Isabel, um casal temente a Deus, piedosos, tementes ao Senhor.
você vai ver uma manifestação angelical no templo de Deus, chamado o templo de Herodes, quando o anjo Gabriel ele se manifesta a Zacarias. Você pode depois notar um capítulo antes. Você vai notar que esse próprio anjo, Gabriel vai se revelar para Maria também, para falar acerca da gravidez, acerca do menino. Então você vai ter alguns relatos aqui de Lucas sobre o Cristo. E no decorrer desses relatos, desses episódios que ele vai buscar, claro, e claro também inspirado por Deus também para escrever, é interessante que ele vai relatar que Maria e José, eles vão fazer algo que é comum acontecer. O que era comum acontecer? É que quando o menino, ao 8º dia, ele precisava ser circuncidado, sabe da circuncisão, 8º dia. Porém, a mulher, quando ela tem um parto, ela ficava 7 dias impura da questão do sangue, ela ficava impura 7 dias. E o 8º dia a criança era circuncidada e ela tinha que esperar mais 33 dias, ou seja, para poder ficar ali no período de purificação até ir ao templo. Ou seja, então são 40 dias, 7 após o parto e mais 33 dias esperando. E após ela fazer essa espera de 33 dias, segundo a lei, depois você vê Levítico capítulo 12, que os pais deveriam levar a criança até o templo para ser apresentada, é claro, mas também a mulher tinha que levar um animal para fazer expiação da sua culpa, da sua impureza. Ela não podia estar no santuário, ela não podia estar no templo se ela não fizesse esse ato de purificá-la através de um animal. E essa oferta teria que ser um cordeiro, ou então, diz aqui o texto aqui, se para dar a oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos, está aqui o texto. Então, quando Maria ela vai levar o menino Jesus, e ela está juntamente com José até o templo, ela vai fazer algo segundo a lei de Moisés, para justamente ela oferecer o animal para fazer expiação da sua impureza, e assim o sacerdote a considerava pura para poder estar no santuário. Então ela tinha que fazer isso, segundo a lei. E quando ela vai levar o menino Jesus juntamente com José para o templo, para oferecer os seus sacrifícios, interessante que eles eram pobres, e o cordeiro era carne. Então, você pode analisar o texto aqui, que eles levaram 2 pombinhos, para você ver que José e Maria eram um casal pobre. Era caro levar um cordeiro para fazer essa expiação por ela. Mas é interessante que nesse percurso dessa história aí que eu acabei de dizer, vai surgir um homem aonde eu quero chegar, um homem chamado Simeão. E é interessante que esse homem, ele já é de idade avançada, cabecinha branca. Mas diz o texto, onde eu quero chegar, eu quero falar sobre o encontro de Simeão com Cristo Senhor. Guarde isso na sua mente. O encontro de Simeão com o Cristo do Senhor. Analise o texto comigo. Diz aqui que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E aqui Lucas vai detalhar algumas características desse homem. Primeiro, ele era justo. E segundo, temente a Deus. E é claro que naquela época, se você for ver de Malaquias até o Novo Testamento, você tem uma página em branco. Dizem que são 400 anos que Deus não se revela para ninguém. Mas ainda assim, quando você vê os relatos aqui de Lucas, você vai ver Deus começando a se manifestar novamente para o povo de Israel. Vai se manifestar para Maria, vai se manifestar para José, vai se manifestar para Zacarias e Isabel, enviando o seu anjo Gabriel. Então você vai ver agora Deus se revelando para as pessoas que são tementes ao seu nome, andavam segundo a sua palavra,
Interessante que Simeão, já de idade, já senhor de idade, ele é um injusto, ele era temente a Deus. É interessante que no percorrer da sua vida, duas coisas não, ele deixava de ser um homem temente a Deus e justo. Interessante, né? Um homem que era temente a Deus, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer o nome do Senhor. E ele era justo, praticava aquilo que é reto, aquilo que é verdadeiro. Então, era uma característica desse homem. Mas outra coisa que eu analiso aqui é que diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Estava sobre, parte superior, acima, sobre ele. Esse homem era temente a Deus. Esse homem era justo. Mas tinha uma graça sobre a vida dele, era o Espírito Santo. Estava sobre ele. Essa palavra sobre é superior, acima, sobre, Simeão. E dentro dessas características, dele ser temente a Deus, de ser justo, o Espírito estava sobre ele, é que ele vai ter, diz aqui no versículo 26, você pode acompanhar comigo, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Guarde isso. Foi-lhe revelado. Interessante que Deus há muito tempo não se manifestava para Israel. Mas agora, esse homem aqui, o senhor de idade, tem uma revelação do Espírito. Porque o Espírito estava sobre ele. O Espírito estava sobre ele. Na medida que o Espírito estava sobre ele, Deus vai dar uma revelação pelo seu Espírito. E nós temos a revelação também da palavra de Deus, que é revelada pelo seu Espírito. E somente nós que temos o Espírito percebemos as coisas reveladas pelo Espírito. Esquece um pouquinho a chuva agora, preste atenção aqui. Nós temos a revelação dada pelo Espírito no nosso Espírito. Como? O Espírito habita em cada um de vocês, e o Espírito que habita em cada um de vocês, ele também revela. Aleluia. Se revela. Diz o texto que fora-lhe revelado algo que estava em oculto, mas o Espírito que estava sobre ele decidiu se revelar. Aleluia. Decidiu falar com ele. Tem coisas que só o Espírito vai falar contigo. Calma aí, irmão, deixa eu repetir de novo aqui. Tem coisas que só o Espírito vai se revelar para você. Irmãos, toma posse dessa palavra nessa noite. Tem coisas que só o Espírito vai revelar para ti. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivenciando, mas uma coisa eu sei: o Espírito vai se revelar para ti. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra aqui nessa noite. O Espírito vai se revelar. Algo que está em oculto, mas ele vai se revelar no secreto para você. Aleluia. Glória a Deus. Mas diz o texto que o Espírito se revela para ele, porque aqui diz que ele esperava a consolação de Israel. O que é consolação? Conforto, alívio, refrigério. Então esse homem que estava esperando essa consolação de Israel, quem seria a consolação? Seria o Cristo, seria o Messias, o Salvador. E todos sabiam que esse Messias, o Cristo, ia chegar.
para Israel. Então havia uma expectativa dessa espera. Então, pelo fato de ele esperar essa consolação para todos, mas a revelação não foi dada para todos naquele momento, mas sim para Maria, mas sim ali para Zacarias, Isabel, enfim, e para também Simeão. Ou seja, esse homem que esperou a consolação, o alívio, o refrigério, o Espírito vai revelar para ele. Você entende? Ele estava esperando. Glória a Jesus. Estava ali esperando. Sabe, espera, a gente sempre tem a esperança de alguma coisa. É verdade, irmão? Às vezes você espera uma prova sair do concurso, às vezes você espera uma porta de emprego, às vezes você... Por quê? Porque temos o que a esperança é alguma coisa. E justamente esse homem estava esperando algo muito maior aqui dessa terra. Ele estava esperando o alívio, a consolação, o conforto. E nós sabemos que temos o alívio de Cristo, somos confortados pelo seu Santo Espírito, e Ele habita conosco. E diz que quando foi dada essa revelação, aí, acompanhe comigo, que ele não morreria. Então o que foi falado pelo Espírito por ele? Com ele? Olha, você não vai morrer não, hein? Você não vai morrer antes de ver aquele que você está esperando. Vou repetir de novo, você não vai morrer. Sabe por que você não vai morrer? Porque aquele que você está esperando, ele vai chegar. Mas isso já é acima de idade, já é a cabecinha para quem já é velhinho. Mas o Espírito vai revelar para ele: olha, se prepare, porque aquilo que você está esperando vai chegar. E o que ele estava esperando? Qual era a esperança dele? A consolação de Israel, ou seja, o Cristo. Aí o Espírito Santo fala para ele: olha só, você não vai morrer não, hein? Não vai descer sepultura não, hein? Antes de você ter encontro com Cristo. Eu quero fazer uma aplicação aqui, não só com o que aconteceu com ele, mas eu também quero profetizar em nome de Jesus, que alguém que você ora, que alguém que você intercede, que alguém que você está buscando, receba em nome de Jesus, também essa pessoa também, ela vai ter encontro com Cristo. Nós já temos tido o nosso encontro com Cristo, mas tem pessoas do nosso lar que não tiveram. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que essas pessoas também terão, antes de morrer, elas também terão esse encontro que nós tivemos também com Ele. Glória a Jesus. Olha, você não vai morrer antes de ver o Cristo do Senhor. Ou seja, o Messias, o Chico. Você não vai passar pela morte primeiro. Você não vai sentir, antes de você descer a sepultura, antes de você morrer, você vai ver a vida. Com quem está a vida? Cristo Jesus. Então o Espírito Santo vai dizer: antes de você ver a morte, você vai ver a vida primeiro. Olha, nós como cristãos cremos na volta de Cristo e cremos que faremos parte da bem-aventurança da primeira ressurreição, não da segunda. A morte é para todos, de fato. A ressurreição serão duas. Mas bem-aventurado aquele que fazer parte da primeira, porque é da primeira aqueles que vão ressuscitar e vão subir ao encontro do Senhor dos ares. Agora, na segunda ressurreição, é para os ímpios, para se ficar diante do trono branco. Então, essa penalidade da morte é para todos, mas ver a vida não vai ser para todos, não. Ver a vida eterna, com Cristo no céu, não é para todos. Mas é interessante, continuar o texto, que no versículo 27, outra coisa que em detalhe aqui desse encontro de Simeão com o Senhor, é que ele recebe a revelação, o Espírito Santo fala com ele, no versículo 27, e pelo Espírito, ou seja, tem outros textos que diz, é movido pelo Espírito. Ele tem uma revelação do Senhor, do Espírito Santo, e diz que após essa revelação, ele é movido. Ele é movido pelo Espírito.
Ou seja, quem estava sobre ele é que estava o conduzindo. E conduzido para onde? Para encontrar o Cristo do Senhor. Por quê? Porque assim como a nossa vida é a mesma coisa. Quando você sai de casa, você vem para o templo, o que você vem buscar? Quem é que move você? É você mesmo? Porque se for pela carne, ninguém sai de casa. É verdade ou não é? Se for pela natureza humana, pela nossa humanidade, tá bom, eu vejo a Nacional hoje. Vou ver o que vai falar sobre o Lula. Vou ver do Bolsonaro, vou ver novela, vou ver isso. Se for pela carne, você fica em casa. Mas quem é que te move? Aleluia. Jesus fala o que para Nicodemos? Aquele que é nascido da carne é da carne, e aquele que é nascido do Espírito, do Espírito. Aleluia. O Espírito, ó, o vento sopra para onde quer, sabe de onde vem nem para onde vai. É assim, é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Alguém consegue controlar o vento? Alguém consegue dominar o vento? Assim é aquele que é nascido do Espírito. Quem é que conduz a tua vida? Quem é que move a tua vida, irmãos? É você mesmo? Não! Quem que move a sua vida espiritual? É o Espírito Santo! Aleluia! Quem é que move a sua vida espiritual para você estar aqui nessa noite, no Novembro Azul? Quem é que move a tua vida espiritual? É você mesmo? Não! É o Espírito Santo! Quem conduz a sua vida espiritual? É você mesmo? Porque se for esperar por você, você sairia de casa, mas é pelo Espírito. Aleluia. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Continuando. Mas o Espírito moveu, o levou, mas para onde? Diz aqui o texto. Para o templo. Moveu para onde? No templo. O templo de Herodes. Lugar que era a adoração ao Senhor. Lugar onde os judeus se iam lá para adorar a Deus. Né? E a gente sabe que tinha umas repartições lá para os judeus, os gentios, para as mulheres, enfim. Mas o Espírito moveu ele para o templo. Estamos vendo uma geração que é melhor ficar em casa. Aleluia. É melhor ser Cristo em casa. É melhor ser Cristo online, ficar na internet. Estamos vendo uma geração que é melhor ficar no lar. Quando na verdade, quando o Espírito nos move, não é para mover para ficar sentado. Quando ele move para você para buscar o Senhor. Aleluia. O Espírito nos move justamente para nós estarmos aqui no templo. Para nos reunirmos, para ser ministrados, para receber oração, para buscar a face de Deus. Ou seja, é pelo Espírito que nos move para o templo. Para quê? Para nós nos reunirmos, para nós adorarmos ao Senhor. As pessoas, por isso que está uma heresia enorme de Cristo em casa. Pessoas que se decepcionam dentro do templo, dentro dos irmãos, se decepcionam com o pastor, decepcionam com os irmãos, que eles falam, não, agora eu sou Cristo em casa, não quero ser ministrado, mas é melhor ficar dentro de casa, é melhor, mais confortável, quando na verdade isso nem tem base bíblica para isso, porque lá em Efésios diz que Deus concedeu os dons ministeriais para pastores, doutores, apóstolos, evangelistas, para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Como é que você vai se aperfeiçoar? Como é que você vai se aperfeiçoar na palavra se você só ficar dentro de casa? Aleluia. Esse é o grande erro que está acontecendo no nosso meio. Diz mais que quando ele foi ao templo, os seus pais trouxeram o menino, mas bom, se naquele momento em que Maria estava lá com Jesus no colo, com José, e ela estava lá oferecendo o sacrifício por ela, pela expiação dela, da questão da impureza, do fluxo do sangue, para ela depois tornar-se pura. E naquele momento, como é que Simeão ia saber quem é Jesus? Como? Havia muitas pessoas que iam lá, muitas mulheres, levavam as crianças.
Como é que ele ia saber quem é Jesus? Quem é que iria se vestir no colo ali de alguém que seria o Salvador do mundo? Como ele ia saber? Como é que ele ia discernir quem é realmente o Messias? Porque se o próprio Espírito Santo falou, olha, você vai morrer antes do Cristo do Senhor, como é que ele vai saber? As mulheres. Como é que ele vai saber? Aí o texto nos dá a resposta. Porque aqui no versículo 27, pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram Jesus para com ele proceder segundo o uso da lei, como expliquei, e ele então tomou em seus braços. Como? Se ele tomou ele em seus braços, quem é que o guiou para ele poder saber esse aqui é o Cristo? O Espírito. Lembra que eu falei? O encontro de Simeão com o Cristo do Senhor, e que o Espírito Santo falou com ele, olha, você não vai morrer antes de ver o Cristo do Senhor. E aqui o texto diz o quê? Que como Simeão vai no templo, quando o Espírito move ele vai e pega a criança no colo. Sabe o que é isso aqui? É o que o Espírito Santo havia falado, e o próprio Espírito cumpriu a palavra na vida dele. Cumpriu como? O encontro de Simeão com o Cristo do Senhor. Aleluia! Era Simeão em se encontrando com a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio da verdade de Deus. Simeão se encontrou com Cristo, com aquela criança no colo. Ele se encontrou com a palavra onde? No templo. Aleluia. Sabe como é que você vai ter mais contato com a palavra? Vem para o templo, continua buscando. Irmão, eu estou recebendo uma graça do Espírito aqui nessa noite, irmãos. Sabe como a gente vai continuar tendo contato? Vem para o templo que vai ter contato com a palavra. Vem para o templo que você vai ser ensinado. Vem para o templo que Deus vai lhe exortar no Espírito. Vem para o templo que você vai ser edificado. Como? Pela palavra. Aleluia. Aleluia. E exatamente o que aconteceu. Ele tomou Jesus em seus braços. Ele teve encontro com o Cristo. Ou seja, a Bíblia fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Você consegue ver algo espiritual? Você consegue ver espírito? Os nossos olhos não conseguem ver, naturalmente falando. Mas esse Deus invisível tomou forma humana. Por isso que lá em Colossenses diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele pegou o próprio Deus, eu coloco assim, ele pegou o Salvador do mundo no colo, irmãos. Isso para se cumprir a palavra, você não vai morrer antes de conhecer o Cristo do Senhor. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Se tem alguém no seu lar que não tiver encontro ainda, eu profetizo em nome de Jesus que terá encontro com Cristo, Senhor. Como essa pessoa vai ter contato com a palavra de Deus? Aleluia. Elas vão ter encontro com a palavra. Cristo se revela pela palavra. Glória. No final, diz mais que ele toma nos seus braços, mas tem algo interessante. Ele louva a Deus. Quando ele tem um contato com o Cristo, do Senhor, o Messias, o esperado, a consolação de Israel, ele louva a Deus. Isso me faz pensar que quando nós temos um contato com Cristo, com a sua palavra, quando nós sentimos, você compreende quando você sente o Cristo, quando você sente a palavra, a presença, quando você sente Ele. Olha o texto aqui, diz aqui que ele louvou a Deus. Ele louvou, depois desse contato, desse encontro, o que ele faz? Ele adora ao Senhor, irmãos. Calma aí, depois desse contato, dessa presença, ele está próximo com Ele, o que ele faz? Ele louva
ao Senhor. Todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Deus diz as suas escrituras que Deus está procurando adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Ele adora. Nesse contato, nesse encontro, ele adora ao Senhor. Aleluia. Interessante que versículo 29, antes do final: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Olha, depois de eu ter esse contato, ele louva a Deus e diz: Senhor, pode me despedir, pode fechar meu ciclo aqui nesse mundo, porque o que o Senhor falou se cumpriu. Forte. Ele viu a salvação e nós também temos a certeza. E Paulo até se inclui dizendo o seguinte: e nós que ficarmos vivos, nós iremos ao encontro. Isso na época já tinha aquela convicção que glória a Deus, aleluia, encontrar com Jesus no arrebatamento. glória a Jesus. Tinha aquela convicção já lá depois de 40, 50, depois de ele já tinha uma convicção de que ia encontrar com Cristo do Senhor. Imagine nós aqui nesses últimos dias. Aleluia, glória a Deus. Quem é aqui que não deseja o Emanuel, o Deus conosco? Quem é que não deseja de fitar os seus olhos no Salvador, que nos amou, que nos perdoa os nossos pecados, que diz a Bíblia que nós veremos a Ele como Ele é? Simeão teve um contato, Simeão viu, mas Simeão já morreu, já foi, está na glória. Mas e nós, igreja, também teremos o contato, glória, também subiremos o encontro dele e também veremos Ele como Ele é. Glória a Deus, em nome de Jesus. Pois os meus olhos viram a tua salvação. Outra coisa que ele fala aqui: ele pega nos braços, ele adora, ele diz que pode ser ele, pode me despedir em paz, porque eu já tive esse contato, já te olhei, já vi a salvação. E diz mais, ele diz assim: ó, pode me despedir segundo a tua palavra, o teu servo, porque meus olhos viram a tua salvação. Glória a Jesus. Graças a Deus. Ele viu a salvação. Está com seus braços aqui, pequenininho. E nós queremos que veremos também o Salvador. Glória a Deus. A esperança da igreja, qual é a esperança da igreja, irmãos? É encontrar com o Salvador. Aleluia. A esperança da igreja é estar com o Salvador desse mundo. 31. A qual que preparaste perante a face de todos os povos, para iluminar as nações. Ou seja, ele seria o Salvador do mundo, para todos os povos. Ele iria iluminar as nações para a glória de teu povo Israel. Ou seja, esse Jesus, ele seria o Salvador. Ele seria aquele que iluminaria as nações. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, aleluia, não andará em trevas, glória a Jesus, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Simeão viu a luz da vida. Simeão viu aquele que iluminaria as nações. E ele falou: pode me despedir, porque eu já vi, já senti. O Senhor cumpriu a palavra, sou teu servo. Glória a Jesus. Sou teu servo, o Senhor cumpriu a tua palavra sobre a minha vida. E crer como nós somos servos de Deus. Louvado seja o teu nome, aleluia. Os servos. Por quê? Porque essa profecia da volta de Cristo, ela, para quem realmente deseja subir, a profecia vai se cumprir para nós. Quem quiser ficar para a grande tribulação, que fique. Mas os servos e as servas que desejam ver Ele e estar em encontro com Ele, a palavra aí sim vai se cumprir. Aleluia. Cada um de nós. Se não teve essa experiência aqui na terra, e nós também teremos essa experiência quando nós subirmos aos céus, para encontrar com aquele que ilumina as nações. E Ele é o Salvador, Ele é a luz do mundo. Que Deus abençoe e que o reino de Deus. Glória a Deus.